Estimados camaradas, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, assinalamos hoje, aqui em Loures, o 110º aniversário da Revolução Republicana de 1910. A partir da história, olhamos para a atualidade e o futuro do nosso país. Na viragem do século XX, Portugal era um país economicamente atrasado, essencialmente agrário, com uma indústria incipiente, uma elevadíssima taxa de analfabetismo, uma pobreza estrutural afetando milhões de pessoas. Muitas procuravam na imigração uma alternativa para saírem da miséria em que as suas famílias se encontravam há gerações consecutivas. Portugal, país colonizador, que explorava territórios além-mar, era simultaneamente um país colonizado, sujeito ao domínio estrangeiro, sobretudo da Inglaterra, que aqui explorava quantas riquezas podia. As degradantes condições de vida do povo, salários baixos, longas jornadas de trabalho, ausência de políticas sociais, faziam realçar a decadência e o parasitismo do regime monárquico e a exigência do seu derrubo. O significativo processo de industrialização que se verificou nos últimos anos da monarquia e o crescimento correspondente da classe operária foram acompanhados do desenvolvimento da luta social e contribuíram para a criação de condições que tornaram possível o triunfo da Revolução. A Revolução Republicana de 1910 culminou o longo período de desgaste de uma monarquia decrépita, anacrónica e desacreditada. Aqui em Loures, no Centro Escolar Republicano, situado no Largo do Chafariz, atual Largo 4 de Outubro, onde nos encontramos, reuniram-se vários republicanos que, constituindo-se em junta revolucionária, às 15 horas deste dia 4 de outubro, ocupam os passos do Conselho, hasteando a bandeira republicana e proclamando a República. É esta data de há 110 anos, desacertada do calendário revolucionário da generalidade do país, é esta determinação revolucionária antecipada, são estes homens generosos e destemidos que hoje aqui queremos assinalar. O povo de Loures dava o pontapé de saída para que Portugal se tornasse, para a honra e gáudio do povo português, a Terceira República da Europa. A vitória da Revolução Republicana de 1910 possibilitou importantes progressos no plano das liberdades e direitos fundamentais, da educação e da cultura, da laicização do Estado. Dotou o país de uma Constituição avançada para a época, a Constituição de 1911. Progressos que partiram da iniciativa e de reivindicações populares, em particular da luta reivindicativa dos trabalhadores. Progressos que devem ser reconhecidos e valorizados, porque enfrentaram as classes dominantes, ainda que tenham deixado intactos o aparelho de Estado, o sistema de propriedade e inalterada em grande medida a dura situação dos trabalhadores. Perante as suas legítimas reclamações, os trabalhadores tiveram como resposta um ataque violento ao movimento sindical, com a prisão de dirigentes, o encerramento de sindicatos e jornais operários, a deportação de milhares de ativistas. A Primeira República afastava-se progressivamente das classes e camadas populares, alienou o apoio popular indispensável para consolidar o regime democrático e enfrentar a reação monárquica e fascista. Esta última, depois de várias tentativas sempre frustradas pela decisiva mobilização das massas populares, acabou por impor uma ditadura militar que deu origem ao fascismo. A ausência de resposta aos problemas de amplas massas populares, a traição aos ideais republicanos, a submissão do poder político ao poder económico, criaram o caldo de cultura propício ao poder fascista, ao serviço dos interesses do grande capital. Por mais expressões que se usem, Estado Novo, Segunda República ou regime autoritário, este poder não pode deixar de ser considerado como aquilo que foi: fascismo. Com estruturas fascistas, com Estado corporativo fascista, com polícia política fascista, com censura fascista, com proibição fascista das liberdades, prisões e campos de concentração fascistas. A Revolução de Abril acabou com o fascismo.
libertando Portugal desse jugo opressor, devolvendo as liberdades ao povo, respondendo aos seus interesses e anseios, devolvendo aos povos das ex-colónias as suas pátrias. Assumiu um conteúdo profundamente progressista, cujos valores se encontram ainda plasmados na Constituição da República Portuguesa. Os valores de Abril, que assumem um inigualável papel na nossa vida coletiva e se projetam como horizonte de esperança no presente e no futuro de Portugal. Vivemos uma curva apertada na vida do nosso país. A situação despoletada pela Covid-19 deixou ainda mais à vista bloqueios e problemas estruturais que há muito se arrastam e avolumam. As dificuldades são instrumentalizadas para atacar direitos, agravar a exploração e as desigualdades sociais e económicas, degradar as condições de vida da generalidade da população. Promove-se o medo e o conformismo. O risco de um retrocesso de dimensão civilizacional é real. Este é um tempo decisivo. Ou a intervenção do Estado acerta o passo com as necessidades reais dos trabalhadores do povo e do país, ou se converte, uma vez mais, num veículo de drenagem de riqueza produzida pelo trabalho para o grande capital e o estrangeiro. Esta República, a República de Abril, tem de encontrar respostas aos problemas complexos que hoje se apresentam ao nosso povo. A República tem essas forças e essa energia. Assim, as respostas assentem na mobilização dos trabalhadores e do povo, na participação popular e no combate determinado pelos valores que são os seus. Para romper com a promiscuidade entre o poder político e o poder económico, com a submissão do primeiro ao segundo, que está na origem da corrupção larvar que inquieta tantos portugueses. Para melhorar as respostas dos serviços públicos às necessidades das populações, em particular no que respeita à escola pública e ao Serviço Nacional de Saúde. Para combater a pobreza, as desigualdades e as discriminações. Para combater os déficits estruturais do país. Para garantir uma justiça célere, acessível a todos os cidadãos e a que todos trate por igual. A República não pode permanecer, hoje como ontem, maniatada pelo domínio estrangeiro, incluindo de estruturas supranacionais como a União Europeia. A dependência e subordinação política e económica perante potências estrangeiras são fatores que há 110 anos coartavam e continuam coartando hoje o desenvolvimento soberano do país. A República não pode servir os interesses dos grandes grupos económicos e financeiros, nem promover o seu domínio sobre esferas crescentes da vida nacional que limita a democracia e o desenvolvimento. A República somos todos nós. Somos os que aqui nasceram e os que aqui quiseram vir aportar. Somos as mulheres e os homens. Somos os jovens e os menos jovens. Somos os trabalhadores, incluindo os que estão desempregados. Somos os que partiram para outras partes do mundo e os que cá estão. Somos os que aprendemos e os que procuramos ensinar. Os que não desistem da cultura nem do seu papel transformador. Somos os que fizeram Abril e os que o defendem todos os dias, projetando o seu impulso progressista nas lutas do presente e do futuro. Cento e 10 anos depois, esta candidatura a Presidente da República constitui um voto de confiança no povo português, na sua capacidade criativa, na sua determinação, que sempre se revelou, sempre, mas sempre, mesmo nas mais apertadas curvas da história. 110 anos depois, afirmamos que o Presidente da República tem um instrumento decisivo para defender a República. A Constituição, aprovada a 2 de abril de 1976, cujos conteúdos, não obstante as mutilações que sofreu em sucessivas revisões, comportam as respostas necessárias para fazer face aos problemas do povo e do país. 110 anos depois, assumimos o combate pelos trabalhadores, pelo povo, pela democracia, pela paz, pelo progresso social, pela soberania e independência nacionais. Viva a República! Viva Portugal!